Olá, tudo bem? A partir de agora você acompanha o programa Diálogo Brasil, que hoje discute as propostas de mudança no Estatuto do Desarmamento e os efeitos que elas podem causar à sociedade. Há 12 anos, a população brasileira foi chamada a participar de um referendo que questionava se a venda legal de armas de fogo e munição deveria ou não ser proibida no país. Mais de 60% dos eleitores disseram não e decidiram manter o comércio de armas de fogo legalizado. O Estatuto do Desarmamento, aprovado 2 anos antes, foi fundamental para a melhoria do controle do acesso às armas legais, mas não teve a mesma eficácia no que se refere ao armamento ilegal. No mundo cada dia mais violento, a polêmica em torno desse assunto está de volta. E para falar sobre isso, recebemos aqui o Wellington Maciel, sociólogo e pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança da Universidade de Brasília. E também Flávio Werneck, presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal. Sejam bem-vindos, eu agradeço o fato de vocês terem aceitado o nosso convite para essa conversa. E antes de começar, a gente vai assistir uma reportagem especial sobre esse assunto. No Congresso Nacional, vários projetos modificam o Estatuto do Desarmamento. Lei de 2003 dificultava o acesso de civis a armas. No Senado, um projeto de lei derruba o Estatuto, ou seja, o porte de armas poderá ser bem mais acessível do que é hoje. A idade mínima cairia de 25 para 18 anos. Bastaria o jovem ser considerado apto psicologicamente, não ter antecedentes criminais e possuir o certificado de curso de tiro. Outra mudança sugerida é quanto ao prazo da autorização. Atualmente é de 3 anos. Os senadores pretendem ampliar a validade do porte de arma para 10 anos. A chamada bancada da bala também avança paralelamente na outra casa, a Câmara dos Deputados. Nesse caso, a idade mínima do portador de arma cairia de 25 para apenas 21 anos. Porém, a necessidade de renovação do porte seria extinta. O projeto dos deputados permite ainda que cada pessoa tenha o direito de registrar até 6 armas. E para manter este arsenal, o dono da arma poderia comprar 50 cartuchos por mês para cada uma delas. Os parlamentares querem rapidez na análise da matéria e acreditam que a chance de o relatório ser aprovado ainda em 2017 no plenário do Senado. As 61 mil mortes violentas ocorridas no país em 2016 são usadas como argumento para mudar a legislação tão rapidamente quanto a velocidade de uma bala. O tiroteio em cima do Estatuto do Desarmamento já começou. Bom, Flávio, eu queria começar fazendo uma pergunta comum aos dois. Queria que você começasse respondendo. O porte de arma ou a posse da arma aumenta ou diminui a violência de um país? Bom, sendo bem sucinto e rapidamente, Maranhão, fazer a distinção para o telespectador da posse e do porte, né? A posse de arma é o direito de você ter em casa a arma para proteção sua e de sua família. O porte é você ir e vir com a arma para onde você quiser. Ou seja, se você for no shopping, você pode levar sua arma, se você for à casa de um amigo. Isso é importante para a gente saber a diferença entre o que foi aprovado no plebiscito e o que não foi aprovado no plebiscito. O que foi aprovado no plebiscito foi a posse, o direito à posse da arma. O porte de arma, não. O porte de arma é restrito. E você acha que isso resolve, a posse da arma resolve, aumenta ou diminui a questão da violência no país? Não, eu acredito que a posse da arma, por si só, ou seja, você ter a arma em casa para defesa sua e de sua família, ela, por si só, não aumentaria nem diminuiria os índices de violência no país. Tá? O porte, sim. O porte irrestrito, ou seja, você poder ir e vir com essa arma, aí sim você poderia ter uma tendência, criminologicamente falando, a aumento de violência com armas de fogo. Lembrando que essa discussão é uma discussão totalmente secundária no que diz respeito à violência no país, porque mais de 90% dos crimes cometidos com arma de fogo no Brasil são com armas ilegais e irregulares. Wellington, você concorda com a opinião do Flávio? Então, Maranhão, é uma questão controversa, né, na sua própria
origem, não é? Falar em desarmamento por si só já traz uma grande cilada aí, não é? Porque remete à ideia de que o cidadão de bem, né? O Estado deve garantir a ele o direito de se defender. Né? Então, ao desarmar, o Estado estaria, né, no caso, retirando do cidadão essa possibilidade dele se defender diante a uma ineficiência do próprio Estado. Você começa dizendo, então, que o próprio nome do Estatuto já tem um equívoco na origem, o Estatuto do Desarmamento, é isso? Exatamente. E como é que deveria ser, então, na sua visão? Armar não é uma saída, né? Na verdade, é uma lei, né, de controle de armas e não uma lei, um estatuto do desarmamento, né? Mexer nessa questão dos direitos, né, é sempre muito sensível, porque você tocar nos direitos adquiridos, né? O direito de ir e vir, o direito de a liberdade de expressão, etc., é sempre um ponto muito delicado, né? Para quem nos ouve, para o cidadão, né, comum. Armar por si só não é uma alternativa a mais acertada, a meu ver. Por quê? Não há relação direta de que você colocando mais armas em circulação, né, ou seja, você facilitando o acesso tanto à posse ou ao porte de armas, né, as pessoas vão se sentir mais seguras por si só. É uma pseudo-segurança, porque em um primeiro momento pode o indivíduo se sentir protegido, mas isso pode dar vazão, né, ao cometimento de outros delitos, de outros crimes, isso pode ensejar também o uso inapropriado das armas. Ok. Né? Agora, Flávio, você tocava num ponto que é crucial nessa questão, que é a diferença entre a arma legal e a arma ilegal. Sim. Foi essa, inclusive, a grande discussão durante o referendo da venda legal de armas. Se a própria existência do Estatuto não consegue resolver essa questão, qual é o caminho para se reduzir o impacto da arma ilegal na vida do cidadão brasileiro hoje? Maranhão, nós temos um problema crônico na segurança pública brasileira, que é uma palavrinha que é mágica para a segurança pública de todo o país que tem uma segurança pública efetiva. Chama-se prevenção. Nós temos mais de 17 mil quilômetros de fronteira seca com 13 países diferentes. Nós temos cerca de 8 mil quilômetros de fronteira, entre aspas, molhada. Nós temos mais de 380 instalações portuárias que podem fazer navegação de longo curso, ou seja, importar e exportar. E nós temos vários aeroportos com muita quantidade de voos internacionais. E não temos o controle de entrada e saída de pessoas, cargas e veículos de forma efetiva. Ou seja, entra a arma, nós temos um queijo suíço nas nossas fronteiras. E se a gente não focar nessa prevenção, e ninguém aqui acha que é uma malícia, que nós vamos resolver e fechar as nossas fronteiras, porque não vamos. Mas nós temos que aplicar boas práticas e tecnologia, né? E se a gente conseguir diminuir bastante esse número de armas ilegais e irregulares, aí sim, com a prevenção, aí sim nós vamos começar a diminuir os índices de crimes com armas de fogo. Eu queria aproveitar essa oportunidade. A gente tem alguns números aqui, retirados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016. Eu queria compartilhar esses índices com vocês. No Brasil, em 2015, foram cometidos 52.675 homicídios. Em 2016, foram 54.356 homicídios. Presos por porte ilegal de arma em 2015 foram 57.505 pessoas. Em 2016, 52.082 pessoas. Wellington, esses números traduzem uma realidade muito dramática do ponto de vista de quem trabalha a ciência da violência no Brasil? Sem dúvida nenhuma, né? Esses números revelam, né, que o número de mortes violentas aumentou, né, e que boa parte dessas mortes foram cometidas por arma, não é? Sendo que boa parte dessas armas foram obtidas pelo comércio ilegal, não é? Então, o mote
questão aqui é legalizar o porte e a posse de armas poderá diminuir? A meu ver, não. Né? O que acontece aqui? Liberar, né, a posse e o porte de armas facilitará, né, ao cidadão de bem, que por si só é uma categoria um pouco, de certo modo, inócua, né? Quem pode ser considerado o cidadão de bem? Quem é essa pessoa que tem o direito de se defender, né? E quem é essa pessoa e como ela está usando, né, de meios ou está confiando no Estado para se defender, né, do crime, né? Pelo contrário, o que poderá acontecer é que pequenos delitos, pequenas contendas, né, brigas de vizinhos, violência doméstica, etc., poderá sofrer um incremento nas taxas, né, caso essa facilidade de acesso à arma se concretize. Existem alguns especialistas que defendem que essa posse da arma ou a liberação do porte de arma pode ter um efeito ambivalente, pode reduzir e aumentar a violência. Reduzir o índice de violência contra a mulher, o índice de furtos e latrocínios. Aumentar a questão dos homicídios e dos suicídios. Você concorda com essa tese, Flávio? A gente pode pegar por base hoje os profissionais que trabalham com segurança pública e que têm o porte de arma. Hoje a gente não tem um índice maior de violência doméstica dentro do cenário de profissionais de segurança pública diferente da população brasileira. Então, a gente pode pegar até esse dado como índice para a gente ver que a posse da arma, que é o que a gente defende, a gente não defende o porte irrestrito de arma. O porte tem que ser restrito. A posse de arma, como está na lei, a gente defende que seja cumprido o que foi votado, ou seja, com critérios objetivos. Então, a gente acha que a posse da arma para a população brasileira, com critérios objetivos, tirando aquela efetiva necessidade, que é o que dá aso, inclusive ao cometimento de improbidades administrativas, corrupção dentro da liberação de porte de arma, inclusive como recentemente nós tivemos uma investigação dentro da própria Polícia Federal, aqui no Distrito Federal, a gente entende que essa posse por si só, ela não vai aumentar ou diminuir. Por quê? Porque a gente tem que implementar os critérios objetivos. E dentro desses critérios objetivos você tem o treinamento e você tem o psicotécnico. E o psicotécnico tem que ser duro como é duro para os profissionais de segurança pública. O Flávio, eu vou te pedir um minutinho, a gente vai voltar a esse assunto, mas agora a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente retoma essa nossa conversa. O Diálogo Brasil está de volta com o debate sobre o porte de armas e o Estatuto do Desarmamento no Brasil. Professor, eu gostaria de saber como é que a gente pode tirar alguma referência, como é que pode servir de algum exemplo para a gente, o exemplo de países que adotaram a restrição do porte de arma, por exemplo, como o Japão. São realidades sociais completamente diferentes. É o que se faz muito comparando não apenas com o Japão, mas com a Austrália, com a França, com os Estados Unidos, né? Que sempre que se toca nesse ponto, né, das armas, se evoca o caso norte-americano, né? Segundo, porque a estrutura do Estado, a formação do Estado nesses países, ela é bastante peculiar, não é? Então, pensando no caso brasileiro, né? A própria Constituição do Brasil, ela se deu de uma forma muito violenta, né? A nossa socialização é muito violenta. Ainda hoje, né? Isso é muito perceptível, né? Também, após a crise política, a ineficiência do Estado em vários aspectos, enfim. Isso mostra, de certo modo, um certo desamparo do Estado com a população, né? O que justifica ou não, né, esse acirramento nos ânimos, né, enfim, e isso provoca, de certo modo,
a sociedade a pensar em resolver, né, com as suas próprias mãos ou a recorrer a outros recursos particulares para solucionar conflitos. Isso é um grande retrocesso em termos de processo civilizatório. Não é? O senhor falava agora há pouco a respeito do cidadão de bem. Quem é esse cidadão que vai ter acesso ou vai poder carregar uma arma? Você acha que esse tipo de avaliação ou esse tipo de postura num país que tem tantos problemas essenciais como a educação, a liberação, a facilitação do porte de arma pode ser um complicador? Quer dizer, a gente vai ter uma segregação de classes aí também na venda, na venda e na obtenção do porte de arma? Quanto ao porte, propriamente dito, como a gente já frisou aqui, eu tenho certeza que esse tipo de liberação seria complicadíssimo no nosso país. A liberação do porte de arma, que é o direito de você ir e vir e carregar sua arma onde você quiser. Mas no tocante à posse, a gente volta a salientar que ela por si só, a defesa, você ter uma arma para defesa da sua família, mediante critérios objetivos, ou seja, um psicotécnico forte, mais um controle efetivo daquela arma por parte da Polícia Federal, no caso, no Estatuto do Desarmamento, e também o treinamento constante daquela pessoa para que ela saiba manusear o armamento, eu acredito que não criaria esse vácuo tão grande quanto alegam, porque como a gente já lida com isso e tem estatísticas específicas que dizem respeito aos próprios profissionais de segurança pública, a gente vê que não há um desvio perante o restante da população. Existe também um risco de ter arma em casa. A gente existem vários exemplos de crianças que têm acesso a isso. É um dado agravante. É um dado agravante. O Preocupante. suicídio é um dado agravante. Nós tivemos um índice nos últimos 5, 6 anos de aumento de suicídio absurdos dentro da Polícia Federal. Óbvio que pela facilitação da pessoa ter uma arma de fogo dentro de casa. Por isso o psicotécnico é tão importante. Por isso o acompanhamento disso também é de extrema importância e isso vem sendo desidiado por parte das autoridades. Não vem sendo feito com os profissionais de segurança pública o acompanhamento adequado. Então, se não vem sendo feito com os profissionais, também não vai ser feito na posse de arma da população. O que a gente tem que fazer é, se a gente der e oferecer de forma a pessoa comprar essa posse de arma, existe o direito dele ter a posse de arma, e é um direito, inclusive, votado pela própria população, mas também existe o dever. Então, o dever do Estado e o dever da pessoa, de ter esse acompanhamento psicológico e de ter esse treinamento. Agora, a gente conversava um pouco antes do programa começar, e se falava sobre essa interlocução entre quem vive muito mais de perto essa realidade, quem estuda a violência, quem lida com a criminalidade na rua, e os nossos legisladores. Quando a gente enxerga os projetos que estão tramitando no Senado e na Câmara, professor, o senhor acha que a gente cidadão, pode ter uma boa expectativa do que vem aí pela frente? Na verdade, né, o que está sendo discutido no Congresso, tomando como pano de fundo a garantia de um direito ao cidadão de bem, na verdade, ingessa outra discussão que está, talvez, como pano de fundo aí, que é a questão da importação de armas, né? E também a questão da elitização e da comercialização da proteção social. Você acha que tem interesses que nós não estamos enxergando propriamente? Obviamente. Né? Então, e aí, voltando ao que a gente está falando sobre o avanço, o cenário que se pinta hoje nesse tema, em termos legislativos e sociais, né? Tendo em mente que sempre as nossas pesquisas elas são de caráter empírico, né? Sociológicas, antropológicas, criminológicas. Então, uma perspectiva talvez um pouco pessimista, né, diante do atual cenário, né, da atual realidade, né, do nosso país. O fato de legalizar o porte de arma, né, ou de colocar mais armas em circulação de maneira legal, isso não vai impedir, né, que o comércio ilegal continue, se perpetue e apenas, o que é muito sério, isso é muito grave, vai
é uma medida um pouco enxuga-gelo, porque vai apenas legitimar o que, de certo modo, já acontece com as classes média alta e alta, né? Ou as elites brasileiras, elas têm acesso à segurança privada. Agora, além disso, elas vão poder ter armas, né? Elas vão poder portar essas armas. E aí, como que fica a questão da pacificação social? O professor fala que a gente não tem mecanismos e não enxerga mecanismos que sejam eficazes no sentido de restringir a entrada de armas ilegais. Do ponto de vista, você comanda um sindicato de policiais federais que tem essa realidade muito presente. Como é que essa questão é tratada e como é que ela é enxergada hoje dentro do âmbito da Polícia Federal? Bom, a gente acredita que nós temos a nossa polícia de soberania, que é a segurança de fronteiras, seja ela seca, molhada ou aeroviária, abandonada, relegada. Essa é uma realidade que os policiais federais têm bem clara diante do cenário que a gente vive. Ao ponto de você ter, ao ponto absurdo de você ter um policial federal que trabalha numa fronteira como Epitaciolândia, Tabatinga ou Cruzeiro do Sul, para citar algumas, e esse policial ganhar menos do que um policial que está em Florianópolis ou em João Pessoa. Então, não existe uma política de segurança de polícia de soberania nesse país. E a gente precisa evoluir nisso. E essas discussões, você falou um pouco, Maranhão, antes, de como há dificuldade de interlocução com o parlamento. E essas propostas que existem. Todas essas propostas, como a gente falou anteriormente, são secundárias, terciárias, para que a gente melhore a nossa segurança pública. Ele não está se atacando o problema na sua essência. Exatamente. A liberação do porte, porque a posse a gente já tem direito, a gente só tem que adequar critérios objetivos, né? Deixando bem claro isso aqui, o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Controle de Armas, como diz o professor Wellington, e essa é a realidade, o Estatuto do Controle de Armas, ele já defere a posse. O que a gente tem que deixar bem claro e fazer essa alteração é quanto a critérios objetivos e tirar a subjetividade para evitar que só os amigos do rei tenham direito a essa posse. Quer dizer, o Estatuto não é ruim. O Estatuto não é ruim. O que está em vigor hoje é algo que tem algo palatável e algo que é eficiente para o controle desse tipo de armamento legal. Mas o armamento legal, ele não é o responsável pela violência do país. A responsável pela violência no país com arma de fogo é o armamento ilegal. E aí a gente tem que voltar os nossos olhos para a prevenção e para a polícia de soberania, que é a polícia de fronteiras brasileira, que é relegada, é esquecida, é abandonada. Então, professor, a gente poderia dizer que nem sempre o fato de existir uma boa lei pode resultar num bom processo final. A gente tem um bom estatuto que, na verdade, não funciona como deveria funcionar para a realidade brasileira, é isso? De certo modo, sim, mas eu acho que o Estatuto do Desarmamento, né, ele caminha numa direção contrária, né, à questão das drogas, por exemplo. Né? O que a gente tem em termos de criminalização, né, ao tráfico e ao uso e ao porte de drogas, né, é mais ou menos o contrário do que a gente vê com esse discurso do porte ou da posse de armas, né? Por quê? Né? O que criminalizar não é a melhor alternativa. Porque isso, de certo modo, desperta um certo fetichismo, um fetiche das pessoas em quererem também utilizar. No caso das armas, o meu grande receio aqui, eu acho que de boa parte de quem nos assiste, é que as armas se tornem um objeto de desejo. Quer também. dizer, a arma ilegal é um problema, mas disseminar a arma legal também pode ser um problema agravante? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, por quê? Você facilitar o acesso, né, como eu disse, né, há pouco, pode, em um primeiro momento, imediatamente garantir uma certa sensação de proteção. No entanto, as consequências sociais disso, elas podem ser drásticas. Porque o fato de você ter um instrumento letal de uso próprio, né? Isso, você pode utilizá-lo e mais, o Estado não tem como filtrar a sanidade mental de todas as pessoas que
possam vir a ter armas, né? Então, os casos em outros países estão aí para ilustrar perfeitamente, não é? Nos Estados Unidos e outros países. Então, é uma questão muito delicada. Flávio, o nosso tempo está acabando. Eu queria que você fizesse umas observações finais para a gente sabe que não esgota esse assunto numa conversa rápida como essa, mas eu queria que você fizesse as suas considerações. Bom, primeiro eu queria só colocar um dado rapidamente, Maranhão. Lembrando que a recente estatística, não me recordo de qual levantamento, colocou que o Brasil gastou cerca de 367 bilhões com segurança. E aí, na hora que você vai destrinchar esse valor de segurança, 100 bilhões foram de segurança pública e 267 bilhões com segurança privada. Então, já tem muita gente ganhando dinheiro com o caos em segurança pública brasileiro. Virou um bom negócio. Virou um excelente negócio. Quanto a, especificamente, o estatuto, ou então a liberação do porte, deixando bem claro, os policiais federais, a Federação Nacional dos Policiais Federais tem a ideia de que o porte tem que ser restrito a profissionais de segurança pública, restrito àquelas carreiras que correm risco de morte e, excepcionalmente, a cidadãos que tenham, durante aquele período, um risco de morte. Okay. Ponto. Quanto à posse, nós somos cumpridores da lei. O próprio Estatuto do Desarmamento e o nosso plebiscito deixou bem claro que o brasileiro quer manter o direito a ter a posse de arma, que é ter a arma em casa para a defesa sua e de sua família. E a gente acredita que isso, por si só, bem controlado, não vai aumentar os índices de criminalidade, tendo em vista os índices que nós temos, 90% ou mais são com armas ilegais. Ok, eu agradeço a sua participação, Flávio. Professor, as suas considerações, muito rapidamente, para a gente poder encerrar essa nossa conversa hoje. Perfeito. Apenas na contramão um pouco dessa última fala, eu acho que delegar à sociedade a sua defesa ou a sua proteção, né, não é a melhor saída, né? Isso pode, em um efeito ambivalente, não é? Causar sérios problemas, né? Aumentar outros tipos de crimes, né? Aumentar outras taxas, e isso pode trazer consequências, né, irreversíveis no que eu chamo de uma democracia armada. Ok, eu agradeço muito a participação dos senhores, foi um bom papo, uma boa conversa, como eu disse, não se esgota aqui, mas a gente volta em outra oportunidade a abordar novamente esse tema. Se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. O Diálogo Brasil volta na segunda que vem, às 10h30 da noite.